O rebaixamento, sem sombra de dúvidas, é o maior medo de qualquer torcedor, especialmente no Brasil. E pior do que isso é amargar a última posição na tabela, o que a depender da rodada é quase uma sentença de morte. Porém, existem casos de equipes que remaram contra a maré e quebraram esse prognóstico. No vídeo de hoje, vamos lembrar de 9 casos onde clubes ocuparam a lanterna do Brasileirão, mas escaparam do rebaixamento. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Vamos começar por 2006, o primeiro ano do Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes. Durante a campanha, o Corinthians chegou a ocupar a lanterna. Refletindo a crise nos bastidores, em meio a polêmicas com a MSI, o Corinthians teve um péssimo início, figurando por várias rodadas no Z4. Na 13ª rodada, depois de um 2-2 no Pacaembu contra o Fortaleza, o Timão chegou ao seu pior momento naquele ano. Com apenas 3 vitórias, 1 empate e 9 derrotas, o Corinthians anotava 10 pontos, que o levaram para a lanterna do Brasileirão, e não durou pouco. Nas 3 rodadas seguintes, o Timão acumulou 2 derrotas contra a Figueirense e até mesmo o Santa Cruz, por 1-0. Nem mesmo a vitória contra o Atlético Paranaense por 2-1 serviu de muita coisa. Na 17ª rodada, depois de vencer o Fluminense por 2-1 fora de casa, o Corinthians saiu da lanterna, para nunca mais voltar. Dali pra frente, apesar dos pesares, o Timão conseguiu reagir, fechando o Brasileirão na 9ª posição, bem longe de uma vaga na Libertadores. E mal sabia o torcedor o que viria em 2007. Por falar em 2007, chegamos ao Nordeste, com o Náutico. O Timbu foi mal no Brasileirão desde o princípio, terminando perto do Z4 e brigando até o fim na parte de baixo. Na 10ª rodada, após uma derrota em casa para o Palmeiras, o Náutico foi parar na lanterna. Em 10 jogos, o clube havia vencido apenas uma vez, com 3 empates e 6 derrotas, rendendo míseros 6 pontos. Até o América de Natal estava na frente. E diferente do Corinthians de 2006, a estadia pernambucana durou 5 rodadas na lanterna. Nos 4 jogos seguintes, o Timbu perdeu em casa para Cruzeiro e Grêmio, empatou com o Juventude e chegou a vencer o Corinthians. Só na 15ª rodada, após vencer o Santos na Vila Belmiro por 2-1, o Náutico saiu da lanterna e começou a arrancar. No fim das contas, foram 49 pontos e a 15ª posição para o Náutico, sem vagas continentais, mas com a permanência na Série A para 2008. Chegando em 2008, o clube mais emblemático para o tema do vídeo, o Fluminense. Porém, ainda não chegamos na história mais conhecida. Em 2008, o tricolor já havia ficado na lanterna nos primeiros jogos, que ocorriam em meio a Libertadores. E enquanto o Flu chegava na final, ouvimos uma declaração folclórica de Renato Gaúcho. Nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro. A verdade é, nós vamos brincar. Se o Fluminense está aqui, é claro que não brincou no Brasileirão. Após o vice na Libertadores, o tricolor sentiu o golpe e não conseguiu embalar no Brasileirão. Passando o tempo todo na parte de baixo, o Flu caiu para a lanterna na pior época possível, faltando poucas rodadas. Isso ocorreu na 27ª rodada, após o empate no Clássico diante do Botafogo, por 1-1. Olhando a tabela, o que mais impressiona é ver os eternos rivais Vasco e Fluminense nas 2 últimas posições, e o tricolor com os mesmos 26 pontos perdia no número de vitórias. Pelo menos, a agonia da lanterna só durou por aquela rodada. No jogo seguinte, um novo empate por 1-1, agora diante do Goiás, foi suficiente para o tricolor sair da última posição. E aos trancos e barrancos, o Fluminense conseguiu ficar na Série A para 2009. Com apenas um ponto de vantagem para o Figueirense, primeiro time do Z4, o Flu acabou em 14º, se garantindo na Sul-Americana. Em 2009, o Fluminense aparece de novo, e agora com o histórico time de guerreiros. Escapando em uma verdadeira batalha diante do Coritiba, o Fluminense contrariou todos os prognósticos. Mas antes da festa, a realidade tricolor fez jus aos 99% de chance de rebaixamento. Na 21ª rodada, após empatar com o Grêmio Barueri por 0-0, o tricolor caiu para a lanterna do Brasileirão. Em 21 jogos, o Fluminense tinha apenas 3 vitórias, além de 7 empates e 11 derrotas, com 16 pontos. Estava igualado ao Sport, mas perdia nos critérios de desempate. E aqui temos uma das maiores estadias na lanterna, incluindo uma derrota de 5-1 para o Grêmio. Todo o calvário passa agora, e eu volto daqui a pouco. A agonia tricolor só acabou na 33ª rodada, com uma virada histórica e épica para cima do Cruzeiro por 3-2. O Fluminense deixava a lanterna, o início de um filme naquele Brasileirão. Ao final, o Fluminense fechou com 46 pontos em 16º, consagrando uma reação histórica e rebaixando o Coritiba no ano do centenário. Agora avançamos para 2014, um ano em que a lanterna passou por diversas mãos. E a primeira delas foi rubro-negra, com o Flamengo ocupando a ponta de baixo. Ainda na fase de vacas magras, o Mengão fez o torcedor sofrer de novo. Na 10ª rodada, logo após a Copa do Mundo, o Flamengo foi jogar em Macaé e perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. Com esse resultado, que foi a 5ª derrota, o Mengão caiu para a última posição com 7 pontos, nos critérios de desempate.
Na rodada seguinte, o Flamengo não só ficou na lanterna, como levou sonoros 4-0 do Internacional fora de casa. Na 12ª rodada, após vencer o Botafogo por 1-0, o Mengo deixou a lanterna do campeonato. Porém, o sossego não durou muito. Na 13ª rodada, o Flamengo voltou para a lanterna, após perder para a Chapecoense. Novamente, o Flamengo estava empatado com outros clubes, mas perdia nos critérios de desempate. Eram 10 pontos e apenas 2 vitórias em 13 jogos. Na rodada seguinte, ao vencer o Sport, o Mengão deixou a lanterna de vez e iniciou uma tímida arrancada para longe do Z4. A tabela final nós veremos daqui a pouco. E daqui a pouco porque temos mais casos. Agora é a vez do Coritiba. Convivendo com o rebaixamento em vários anos, o Coxa passou maus lençóis em 2014. Na 14ª rodada, após o empate de 1-1 contra o Fluminense, o Coritiba conheceu a lanterna pela primeira vez naquele campeonato. Com apenas 2 vitórias em 14 jogos, o Coxa ficou isolado na lanterninha, com 12 pontos. Depois de 2 rodadas, o Coritiba deixou a última posição, após vencer o Vitória em casa por 2-0. Algum tempo depois, na 25ª rodada, a lanterna voltou a perseguir o Coxa. Com uma derrota por 4-2 diante do Inter, o Alviverde voltou para a última posição, agora com 23 pontos, e novamente isolado. Na 26ª rodada, o Coxa chegou a vencer um Atletiba por 1-0, e mesmo assim teve de ficar na lanterna por mais uma rodada. O pesadelo só acabou no jogo seguinte, em nova vitória magra, agora para cima do Criciúma. Porém, o Coxa voltou para a ponta de baixo logo na sequência, ao levar sonoros 3-0 do Goiás, no Serra Dourada. Por sorte, a briga estava equilibrada, mas a 10 jogos do fim, estar na lanterna com certeza era o pior dos cenários. E não bastasse isso, o Coritiba levou 4-0 do Figueirense na 29ª rodada, jogando no Orlando Scarpelli. O rebaixamento parecia se aproximar. Por sorte, veio um duelo direto contra o Botafogo, e uma vitória por 2-0, tirando o Coxa da lanterna, e de uma vez por todas. A classificação vem já já, afinal temos mais um caso. E esse terceiro caso também é alviverde, com o Palmeiras. Se os palmeirenses tinham pecados a pagar, em 2014 a quitação veio com juros e correção monetária, elenco fraco, questionado e uma sofrida briga em pleno ano do centenário. Na 16ª rodada, jogando em Pernambuco, o Palmeiras saiu derrotado pelo Sport por 2-1, o que culminou na lanterna da tabela. E para o desespero palmeirense, o clube tinha mais vitórias que os outros times do Z4, mesmo assim era lanterna isolado com 14 pontos. Já na rodada seguinte, uma vitória diante do Coritiba por 1-0 tirou o Verdão da lama. Até que alguns jogos depois, vimos um verdadeiro papelão. Jogando no Serra Dourada, o Palmeiras saiu de campo espancado, levando incríveis 6-0 do Goiás pela 23ª rodada. A sacola de gols levou o Verdão de volta para a lanterna, além de render uma enxurrada de memes. O Palmeiras tinha mais vitórias do que Criciúma e Bahia, mesmo assim era o último colocado. Na rodada seguinte, ao menos, o Palmeiras venceu um duelo direto contra o Vitória no Pacaembu, o que tirou a equipe da lanterna. Porém não aliviou nem um pouco o sofrimento, como veremos agora. Relembrando os 3 lanternas de 2014, o Flamengo foi o melhor deles, finalizando na 10ª posição, com 52 pontos. O Coritiba foi 14º com 47, enquanto o Palmeiras implorou para cair. Porém, contando com a mãozinha do Santos, ficou em 16º, com 40 pontos. Voltamos agora ao Nordeste, para os casos finais de hoje. É a vez de 2018, com o Ceará. Retornando para a Série A depois de 6 anos, o Vozão não teve a melhor das largadas naquela temporada. Passando algumas rodadas sem vencer, o Ceará virou lanterna na 9ª rodada, após perder para o Cruzeiro por 1-0 em casa. Em 9 jogos, nenhuma vitória e a lanterninha disparada com 3 pontos. O vice-lanterna Paraná já tinha 6 pontos e um triunfo para chamar de seu. Foram 6 rodadas amargando a lanterna e o calvário completo do Vozão passa agora na sua tela. Na 17ª rodada, vencendo o duelo direto contra o Paraná por 1-0, o Ceará consolidou a reação pós-Copa e saiu da lanterna. Conduzido pelo técnico Lisca, o Vozão arrancou para fora do Z4, acabando o Brasileirão na 15ª posição, com 44 pontos, e com vaga na Série A para 2019. Chegamos em 2022, com um dos casos que será lembrado para sempre. O Fortaleza teve um início de campeonato tenebroso naquele ano, demorando para vencer. Porém, os capítulos na lanterna começam de forma peculiar. O Leão jogaria o Clássico Rei diante do Ceará pela 3ª rodada. Mas devido ao calendário caótico, o jogo foi adiado e o Fortaleza foi parar na lanterna com uma partida pendurada. Foi uma longa passagem na última posição e os jogos aparecem agora na sua tela. O Leão do PC só deixaria a lanterna na 13ª rodada, após vencer o América Mineiro no Castelão por 1-0. No entanto, o calvário recomeçou na rodada seguinte, após derrota de virada para o Atlético Mineiro. Assim, com 2 vitórias e 10 pontos, o Fortaleza era a lanterninha isolado.
O Leão do Pici ficou no fim da tabela até a 17ª rodada, quando bateu o Atlético Goianiense por 1-0, jogando no Antônio Ascioli. Até que 2 rodadas depois, após empatar em 0-0 com o Santos, o Fortaleza teve de amargar a lanterna mais uma vez. De forma decepcionante, o Leão do Pici acabava o primeiro turno na última posição, com 15 pontos e apenas 3 vitórias. Na 20ª rodada, abrindo o segundo turno, o Fortaleza deixou a lanterna de uma vez, ao bater o Cuiabá por 1-0. Era o início de uma histórica arrancada. Arrancada essa que terminou em uma heróica vaga na Libertadores, com a 8ª posição na classificação, um momento para a história do futebol nordestino. Para fechar o vídeo, uma citação breve ao Brasileirão de 2025. No momento da gravação, o Sport é lanterninha disparado, com um dos piores inícios da história do campeonato. Ainda por cima, houve uma invasão recente ao CT do clube, com ameaças ao elenco. Nada está dando certo para o Sport, parece impossível escapar do rebaixamento. Porém, o vídeo mostrou que alguns milagres já aconteceram. Será que o torcedor do Sport pode sonhar? Deixe sua opinião nos comentários. Antes de encerrar, considere apoiar o canal financeiramente. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra, com um único depósito, pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, e por apenas R$ 2,99 por mês você recebe benefícios, como o acesso aos vídeos antes dos demais inscritos. O vídeo de hoje fica por aqui. E você, lembrava dessas reações das equipes no Brasileirão? Deixe nos comentários, e não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Caso tenha ideias para novos temas, deposite também nos comentários. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.